hoje nós estamos iniciando mais uma série, né? Mais uma série. E o tema dessa série que nós vamos começar nessa semana, a partir dessa semana, não sei até quantas semanas nós iremos falar sobre isso, mas é um tema que é mais um tema que arde o meu coração. A gente já fez duas séries, falando uma sobre Reino de Deus e a outra falando sobre paternidade. E essa terceira série que nós vamos começar hoje, o tema é Igreja. Uau, é igreja. Gente, minha anotação caiu aqui, espera aí. Olha aí, quem que tá online aí, né? Ó, Cris, Marcelene, Hilda, Roberto. Glória a Deus, né? Vamos continuar então falando sobre esse tema que para mim é super relevante para os nossos dias também, que é o tema igreja. Esse tema é uma coisa que eu amo, que é cada vez mais, eu acredito que Deus tem trazido entendimento também, é acerca da igreja. Porque quando nós entendemos o que é igreja, quando nós começamos a entender, sabe, que é por meio da igreja, os fundamentos da igreja, o propósito eterno de Deus que está escrito lá em Éfeso, nós vamos ler logo mais, né, que tudo isso já estava no coração de Deus, era a igreja. Era esse povo que Deus ele haveria de salvar, ele levantaria uma nova humanidade, né, que é a igreja, é a noiva de Cristo. E é essa igreja que nós encontramos lá em Apocalipse, né, que se casou com o noivo, né, que estará vivendo eternamente, né, com o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Então a igreja ela está no coração de Deus, né? Então, como é um tema muito relevante também para os nossos dias, gostaria de você aí pegasse o seu celular, pudesse nos ajudar a compartilhar esse tema. Amém? Vou dar uma compartilhada aqui também, porque a respeito desse tema, é um tema que tem sido distorcido muito em nossos dias, né? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas falando, olha, eu estou ferido com a igreja. E sabe, igreja, será que eu estou entendendo o que realmente é igreja? Talvez eu possa estar ferido com uma pessoa ou com alguma outra pessoa, mas igreja, o que é igreja? Porque uma vez que eu entendo que o que é igreja, eu não vou dizer que eu estou ferido pela igreja. Eu vou dizer sim, eu estou ferido com aquela pessoa ou com aquele fulano, e eu, como igreja, se eu entendo qual o meu papel como igreja, eu vou precisar consertar. Eu vou precisar lutar por esse relacionamento. Amém? Então é algo que, sabe, arde no meu coração. Eu espero que seja um tempo de bênção. Eu espero que seja um tempo onde Deus possa trazer amadurecimento nessa área com relação a esse assunto igreja. Amém? Você que nos acompanha talvez nessa série de lives também, talvez você possa já, né, ter tido já pelo menos uma base daquilo que é igreja, porque lá nas lives, live 2 ou live 3, a gente falou sobre esse termo eclésia que vem realmente dessa palavra no nosso português, que é igreja. A igreja, ela é a eclésia no grego. E a eclésia, você que assistiu a live 2, você que não assistiu, você pode depois ir lá e conferir um pouco mais profundo acerca do que seria a eclésia. Porque a eclésia são pessoas escolhidas a dedo, são pessoas escolhidas ali para poder captar o coração do imperador, captar o coração do rei e implantar essa cultura, implantar todos os seus valores, implantar todos os seus desejos aonde esse imperador enviasse essa eclésia. Todos os povos conquistados ali durante aquele tempo, todo lugar era uma Roma, porque todo lugar era enviado uma eclésia, representantes do imperador, para implantar a cultura do imperador ali em cada lugar conquistado. Então, essa é a igreja, esta é a igreja, e nós somos a igreja, né? Então, vamos dar continuidade aqui, né? Eu não sei se todos também me conhecem, meu nome é Akira, né? E pela graça de Deus, né, nós estamos aqui
pastoreando a igreja de Toyohashi, aqui na cidade de Toyohashi, cidade maravilhosa, cidade que no japonês significa cidade de muitas pontes, né? Então, assim, nós cremos também, né, que nós temos isso no nosso coração também, sabe? De fazer pontes com pessoas, né? E isso é que arde o nosso coração. É uma cidade muito abençoada, mas eu creio que a tua cidade também é uma cidade muito abençoada. Nós cremos que toda cidade ela tem essa oportunidade de que a igreja vá nesse lugar e possa fazer diferença. E esse é o nosso desejo, para que Deus abençoe Toyohashi, para que Deus abençoe cada cidade no qual a igreja, ela se encontra. Amém? Então, e fazem 14 anos que nós estamos, 13 anos, 13 a 14 anos que nós estamos pastoreando, né? Esta igreja maravilhosa, uma igreja que nós amamos muito, uma igreja que nós estamos vendo também a cada ano que se passa, Deus trazendo um entendimento mais maduro daquilo que nós precisamos fazer, das nossas movimentações também, né? Então, para você que nos acompanha, vocês que nos conhecem também, vocês sabem, né, que o fundamento não mudou, mas as movimentações mudaram bastante coisas, né? Por quê? Porque nós entendemos que Deus ele tem, sabe, os seus ciclos, ele tem os seus modos, ele tem, sabe, esse tempo de nos levar a uma maturidade, a entender algumas coisas que antes foi bênção para aquele tempo, mas talvez para os nossos dias, sabe, Deus ele quer fazer de uma maneira diferente algumas coisas, né? Mas acompanha a live porque eu creio que é muito importante a gente definir no nosso coração que esteja muito claro o que é a igreja, ok? O que é a igreja. E você que está aí do outro lado, sabe, você pode estar digitando aí alguns comentários para poder edificar uns aos outros, porque assim nós cremos, é o nome dessa live, né, que é a Multiforme, porque é por meio dessa multiforme que é manifestada a sabedoria de Deus, né? Então, você faz parte da igreja, você faz parte do reino de Deus e você pode manifestar essa multiforme sabedoria, sabe, com um texto, com algum comentário, ou você que pode nos ajudar também, sabe, algumas frases que nós de repente falamos aqui e de repente você achou relevante, você achou que tocou teu coração, você achou que é importante, então você também digita aí, né? Digita para ficar registrado, para depois as pessoas que forem ler os comentários, né? Geralmente tem pessoas que leem, né? Então lê os comentários e já sabe, né? E podem ser edificados também. Então, por favor, estamos juntos aqui para poder aprender. Então, a minha oração para essa noite é para que nós estejamos muito claros dentro de nós o que é a igreja. Que fique muito definido o que é a igreja. Para que a gente possa, sabe, filtrar essas falas, ou até mesmo, sim, até mesmo pessoas que falam, abrem o coração falando da igreja, mal da igreja. Não, gente, igreja é a igreja do Senhor. Igreja é alguém que, sabe, que instituiu a igreja. Nós vamos ver aqui que não é instituição de homens, mas a igreja é uma instituição divina, né? Enfim, nós vamos então aqui abrir então essa primeira parte, né, falando sobre a definição da igreja, ok? Então, para dar uma respiradinha, enquanto você pode aí, de repente, compartilhar, você pode digitar, você pode falar um oi, uma boa noite, enquanto eu tomo meu chazinho. Hoje a caneca aqui é diferente, olha só. Não é propaganda não, a gente não faz caneca para vender não, tá? Essa caneca aqui a gente fez num tempo, acho que foi uns 8 anos atrás, onde a gente começou a falar sobre a cultura do reino de Deus, né? Então a gente falou o ano todo falando, venha teu reino, e a cultura do reino de Deus, que está Mateus 5, 6 e 7, a gente trabalhou bastante, né, sobre essa cultura, né? A cultura do devocional, essa cultura de ter intimidade, essa cultura de ter paternidade, de servir uns aos outros, e essa cultura de governo também. Então, é dividida aqui nessas, né, quatro figuras, mas enfim, isso aqui é outro assunto. Chazinho de limão hoje de novo. Esse friozinho que está começando aqui no Japão, né, muito bom.
um chazinho aqui nessas horas quase na madrugada. Glória a Deus, né? Eu sempre falo, né? Eu e a Keila, minha esposa, a gente se completa, né? Porque assim, eu funciono mais de noite, né? De noite eu fico mais nativo, assim, e tal, né? Ela também mais da manhã, mas a gente sempre vai cobrindo um ao outro também, né? Então, enquanto eu tô aqui na live, ela tá lá cuidando das crianças, e assim a gente vai se ajudando e servindo um ao outro também, né? Então, vamos começar. Primeira parte, eu queria assim, compartilhar com vocês, até mesmo compartilhar aqui um livro. Tirei algumas ideias aqui bem interessantes desse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama... deixa eu ver aqui. Focou? A Igreja Desviada. Meu Deus. Pois é. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Porque, infelizmente, a igreja, ela, durante a caminhada, muitos de nós, ou muitas igrejas, podem ter tido um desvio. E eu gosto de dar uma ilustração que fala assim que... Lembra quando eu trabalhava no navio, né, lá no estaleiro? Eu era montador, né? Então tinha que... Toda parte do navio tinha que ser muita risca, né? Então, qualquer coisinha fora que seja 1 grau de diferença, lá na frente no navio dava um enorme desvio. Graças a Deus que não aconteceu isso, né? Então fazia tudo na linha para não acontecer isso. Mas a gente via várias situações onde eles tinham que consertar e demorava muito para consertar. Justamente isso, a gente pensa que esse pequeno desvio, esse pequeno grau aqui não vai fazer diferença nenhuma aqui. Pois é, lá na frente vai dar um grande desvio. E é isso que tem acontecido em muitas igrejas, vamos dizer assim, né? Isso que tem acontecido em muitos corações, né? Lugares ou momentos que a gente talvez pensou, isso nada a ver, mas quando a gente vai lá na frente e vê o resultado, uau, tá tão longe dos fundamentos. E hoje nós vamos ver quais são esses fundamentos, no qual será que nós estamos tão longe desses fundamentos? E glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que está resgatando a igreja, é um Deus que está despertando a igreja, porque Ele virá e Ele está voltando para buscar uma igreja gloriosa, uma igreja, né, que esteja alinhada com os fundamentos corretos. Amém? Glória a Deus. A pastora Marcela, amo canecas. Pois é, eu também faço coleção, viu? Faço coleção de caneca aqui. Cada lugar que eu vou, às vezes eu compro uma canequinha para ficar de lembrança e eu vou tomando meu chazinho aqui todos os dias. Mas vamos lá. Mateus 16, verso 13 ao 19. Vamos direto ao assunto aqui, né, gente? Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 19. Bom, Mateus 16, 13 ao 19. Passagem muito conhecida, mas eu quero ler para vocês. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nem o ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Note que aqui o foco dessa live é a igreja. Então, aqui nós vemos que sobre essa declaração que Pedro fez, o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Igreja que nós falamos aqui é a palavra eclésia, que está lá na live 2, que é um povo escolhido, né, para fora, para poder fazer a vontade do imperador, manifestando o reino, né, de Roma, mas no caso aqui é o reino de Deus em cada lugar que nós fomos.
tá? Então, a instituição igreja é uma instituição divina. Que isso fique claro no nosso coração. Instituição divina é a igreja e não de homens. Isso precisa ficar muito claro, porque se eu entendo que foi Jesus que edificou a minha igreja, e note uma outra coisa. Quando Jesus fala isso para eles, eles não tinham nem noção do que seria igreja. Mas o que é isso? O que é igreja? E depois nós vamos ver, sabe, que essa palavra, eu edificarei a minha igreja, dá num sentido de continuidade, algo no futuro, onde Jesus estaria, né, edificando a igreja dele, sobre aquela confissão que Jesus é o Senhor. Então, Jesus, ele disse isso a Pedro, e isso aconteceu depois lá em Atos. Nós vemos depois a igreja tomando forma, nós vemos a igreja se movimentando. E aquilo que eu queria falar também aqui, porque conforme a igreja ela foi se formando ali, na descida do Espírito Santo, ali inaugurou a igreja ali no Pentecoste, então a partir daquele momento, a igreja começou a caminhar. E a igreja, naquele tempo, ele tinha alguns fundamentos que todos nós precisamos ter. E aquilo que eu falei, sabe? Será que a gente deixou alguns pequenos desvios? É isso que nós não podemos fazer e permitir e tolerar no nosso tempo, porque são tantos desvios que nós vemos. Nós precisamos estar fundamentados, então, nesses fundamentos que os apóstolos deixaram, que está lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Então, eu queria que você, nessa primeira parte, todos nós, na verdade, pudesse nos conscientizar de que, primeiro, a igreja ela é uma instituição divina e é o próprio Jesus que disse que edificaria essa igreja. E essa igreja ela está fundamentada em Atos capítulo 2, verso 42. O que a igreja fazia naquele tempo, no qual eu e você, nós como igreja, nós precisamos estar em cima desse fundamento dos apóstolos. Porque uma vez que eu não tenho esse fundamento, então é por isso que a casa cai. Porque é algo que a gente não pode deixar esse fundamento, negligenciar. É o fundamento do que? Atos 2,42, que diz assim, ó. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e a oração. São 4 fundamentos aqui. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e a oração. É claro que nós, como igreja, nós temos vários departamentos, nós temos várias atividades, mas eu queria fazer uma pergunta para todos nós. O que nós fazemos volta para esse fundamento? O que nós fazemos está realmente construindo em cima desses fundamentos? Porque se eu faço atividades por fazer, é perca de tempo. Ou se eu estou focado em outras coisas que não estão construídas em cima desse fundamento, é por isso que cansa. Porque a gente constrói e batalha para construir e de repente aquilo se cai. Porque a gente não está com o fundamento correto. Então isso precisa ficar muito claro, porque a igreja é uma instituição divina e ela tinha os seus fundamentos. E esses fundamentos é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a Bíblia. O que os apóstolos viram, o que os apóstolos receberam da parte de Deus, era aquilo que eles estavam ensinando e aquilo que ficou registrado para nós aqui nas Escrituras. Então a Bíblia ela é suficiente, ela é a doutrina dos apóstolos. É isso que eles viviam. Amém? E essa palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação, ela é atual para os nossos dias, amém? Ela é viva e eficaz e ela é poderosa para nos salvar, amém? E ela é o que Jesus deixou para nós, amém? Então, doutrina dos apóstolos, o que você faz, o que nós fazemos, ela está firmada na doutrina dos apóstolos? Se não está, é por isso que o meu povo erra por falta de conhecimento. É muito importante nós conhecermos mais profundos as Escrituras, porque senão nós estaremos cansando fácil ou dando cabeçada e as coisas não dão certo.
Então, por favor, vamos voltar para esses fundamentos. Igreja, igreja, instituição divina. Igreja tem a doutrina dos apóstolos. Mas note que também a gente precisa fortalecer, fundamentar a igreja na doutrina dos apóstolos. Mas também é necessário ter comunhão. Né? Porque a doutrina sem comunhão, ela transforma apenas a igreja em uma escola. Ela transforma apenas uma igreja num entretenimento ou em algo onde apenas vão adquirir uma informação e se acaba. A comunhão aqui, o termo original é koinonia. E às vezes o nosso linguajar, às vezes a gente brinca, né? Brinca, às vezes a gente até fala sério, né? Falando assim, ó, a gente vai ter uma comunhão. Sábado vamos ter uma comunhão lá, hein? Sábado. E qual o sentido de comunhão que muitas vezes nós falamos? Vai ter um churrasco, né? Vai ter uma janta, vai ter alguma coisa nesse sentido. Mas só que, gente, comunhão, o fundamento aqui da igreja primitiva, da igreja do Senhor, a comunhão, ela não tem a ver com apenas um comer junto, porque o comunhão é compartilhar a vida. É um lugar onde nós estaremos ali, sabe, abrindo o nosso coração com o outro. Nós estaremos tendo tudo em comum. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. É realmente compartilhar vida. Então, ela não se refere a uma refeição. Ela não se refere a alguma coisa parecida. Não. Comunhão tem tudo a ver, sabe, com essa parte de você compartilhar a sua vida. Então, a gente está na doutrina dos apóstolos e por meio dessa comunhão, vivendo junto, sabe? É dessa forma que nós vamos aprender a praticar a doutrina dos apóstolos. É por meio dessa convivência, é por meio desse relacionamento. Então, havia o ensino dos apóstolos e havia essa comunhão de andar junto e compartilhar a vida junto. Eles aprendiam junto, eles eram igreja. E continuando aqui, eles tinham o partir do pão. Partir do pão, sim, alguns podem até, de uma forma até mais simplista, dizer que era apenas uma janta, era apenas um momento junto, sabe? Mas aquilo também a gente pode dizer que seria essa celebração, na verdade. O partir do pão como se fosse a ceia. Em outras palavras, seria uma adoração ao Senhor, um reconhecimento de quem Deus é. Sabe, porque tudo veio dele, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, havia esse reconhecimento, havia essa adoração ao Senhor nesse partir do pão. Eles sempre davam graças. Então, eles adoravam ao Senhor naquele momento. Então, note que uma coisa, ela junta com a outra. Então, são esses fundamentos. E o último fundamento aqui é que eles se dedicavam à oração. Sabe, então, são esses 4 pontos que é o fundamento da igreja, que nós precisamos nos fundamentar. Esses 4 fundamentos, existe um ditado que fala assim, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em tudo, o amor. Nas coisas essenciais, isso é essencial. Nós precisamos ter um só fundamento, todos nós. Isso deve ser essencial e deve ter unidade. Agora, com relação à atividade, então a gente tem liberdade. Alguns vão fazer outro tipo de trabalho, outros vão focar em outro tipo de atividade. Liberdade, desde que essas atividades não estejam fora desse fundamento. Né? Eu gosto também de uma forma de trabalho que, para deixar claro as nossas movimentações, é o porquê. O que a gente faz, ele volta do porquê que nós existimos. O que você faz, o que nós fazemos, ele se encaixa no porquê que a igreja existe? A igreja, ela está sobre esse fundamento. Tem que estar, sabe, em cima da palavra. Tem que estar baseado na palavra. Se não tiver na palavra, não dá. Não dá. Né? Tem que ter esse relacionamento, essa comunhão. Tem que ter também esse partir do pão, essa adoração. E tem que ter as orações. Se não tiver isso, estamos construindo algo na areia.
Então esse é o fundamento. E lembra que eu falei? Quando Jesus ele disse, edificarei a minha igreja, eles nem tinham noção do que era igreja. Eles tinham noção que seria uma eclésia ali, mas só que as coisas foram desenvolvendo numa proporção tão grande que a gente vê lá em Atos capítulo 4, né? Que muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. E eles viviam apenas nesses 4 fundamentos, gente. 4 fundamentos aqui. Nesses 4 princípios, ou melhor dizendo, nesses 4 princípios. 5.000 homens. Atos 5,14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Jesus, era avivamento ali. Estava sendo algo construído. Porque Deus, ele abençoa a sua igreja. Amém? Deus abençoa a igreja que esteja alinhada nos fundamentos. Atos 6, verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha, já estava sendo ganho até os sacerdotes agora. O negócio ele está crescendo, né? E, sabe, a gente se esquece, porque muitos de nós falam, eu já ouvi muitas pessoas falando, a gente tem que voltar na igreja primitiva. E às vezes a gente até desconhece de muita coisa que a igreja primitiva vivia, porque eles viviam debaixo de perseguições também. Mas mesmo assim, eles tinham esses fundamentos, e a igreja não parava, as portas do inferno não prevaleceriam, né? Não prevaleceram até em nossos dias. E não vai prevalecer, porque a igreja é instituição divina. Não vai prevalecer, porque a igreja é plano de Deus. Amém? Igreja está no coração de Deus. É isso que estava desde a eternidade. Atos, capítulo 9, verso 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, e crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Até aqui, né, tinha essa aparente paz, né? Mas depois, Atos 11, verso 21 e 24, vou ler só o finalzinho. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 14, verso 1, né, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. E Atos 16, verso 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E Atos 17, verso 12, e creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Você vê aqui que a igreja ela estava desenvolvendo. Amém? A igreja ela estava crescendo porque ela tinha fundamento. Ela tinha fundamento correto. Então, o que nós estamos fazendo? Ela está fundamentada, nós como igreja estamos fundamentados. Vamos rever então os nossos valores. Vamos rever as nossas movimentações. Porque muitas vezes entramos no automático, ou entramos na tal da modinha, porque a igreja está fazendo, não sei quem está fazendo, e a gente às vezes acaba querendo misturar aí algumas estratégias aí, sabe, de marketing, várias outras coisas. Não, a igreja é o Deus que trazia crescimento por meio dessa fiel palavra de Deus que ele deixou para nós. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, no partir do pão e na oração. É claro que nós podemos usar ferramentas assim como estamos usando essa ferramenta, sim, mas só que tem que estar baseada nesses fundamentos. Senão vai ser apenas mais uma live. Será mais um entretenimento, mas não será algo que realmente é a igreja do Senhor. Amém? Essa é a primeira parte. Eu vou tomar mais um chazinho aqui que já passou meia hora para a gente ir para a segunda parte e para a reta final aqui. Porque essa segunda parte aqui alegra meu coração, gente. Estão comigo aí, gente? Conseguiram captar essa primeira parte? Né? A primeira parte, então, é o fundamento da igreja. Que fique claro em nossos corações. Igreja, ela é instituição divina. Foi Deus que instituiu a igreja do Senhor.
e ela tem os seus fundamentos corretos. Agora, uma carta, né, que Paulo ele escreve, que é uma carta que eu amo demais, está lá em Efésios. Vamos abrir lá? Efésios. Efésios, na verdade, é a carta que a gente pode até denominar uma carta que trabalha muito com relação à igreja, né? E aqui nós vamos ler algumas coisas para que a gente realmente possa captar que as coisas não mudou. Porque naquele tempo ali dos apóstolos, no início, a igreja ela foi edificada, né? Edificarei a minha igreja. Então ela estava sendo construída e edificada. E depois passou-se o tempo, não mudou. Paulo continua tendo a mesmo entendimento, até um entendimento muito maior e muito mais profundo. Olha que interessante. Efésios, capítulo 1, verso 17. Paulo ele vai fazer essa oração para os Efésios, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo fazia essa oração. E se Paulo fazia essa oração pela igreja, nós também precisamos fazer essa oração. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Mas nós vamos continuar aqui pulando alguns versículos também para nós remirmos o tempo. Sabe, por que Paulo ele fazia essa oração pelos Efésios? Para que tivesse uma revelação do quê? Uma revelação desse mistério, do pleno conhecimento dele. Porque Efésios capítulo 1, verso 22 ao 23, olha que interessante. Diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Está falando de Jesus. Então, continuando. E Jesus o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Jesus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, toda a autoridade está sobre Jesus, e a Bíblia aqui está muito clara em dizer que essa autoridade ele deu a quem? A igreja, gente. Por favor, vamos ler Bíblia aqui, ó. Não, vê aí na sua Bíblia. Por mais que tenha algumas traduções, possa ser um pouco diferente, mas o sentido é esse. Deus, ele deu autoridade para a igreja. A igreja no qual ele está edificando. Ele deu à igreja. Então, peraí, o que Deus ele vai fazer na terra vai ser por meio da igreja. Por quê? Vamos continuar aqui também lendo. Efésios 2, verso 10, vai falar também que ele, né, nos chamou para essas boas obras. Ele nos chamou para operar realmente na terra essas boas obras. Ele vai definindo ainda mais o que é uma igreja, um entendimento mais profundo, porque Paulo ele teve uma revelação mais profunda do que é a igreja. E Efésios capítulo 2, verso 16, ele disse assim, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, reconciliasse ambos em um só corpo. Paulo entendeu que a igreja, depois ele vai escrever também aos Coríntios, que a igreja é um corpo. Ele também vai escrever aos Colossenses, a igreja é o corpo, onde Cristo é o cabeça. O corpo fala de movimentação, fala de membros, membros ajustados, membros interligados. Você é um membro do corpo de Cristo, eu sou um membro, e nós temos que estar ligados. Membro decepado, membro fora do corpo, ele vai morrer. A Keila, ela até contou um testemunho que foi verídico, onde ela teve uma amiga que se acidentou e o braço dela foi decepado, né? Só que ela viu o braço decepado ali e o braço continuou ainda, sabe, meio que se mexendo assim, sabe? Mesmo fora do corpo. Ele ainda estava mexendo um pouquinho. Mas passou-se o tempo, aquele membro ele acabou morrendo. E é assim que muitas vezes acontece conosco. Eu estou fora do corpo, eu estou funcionando, eu estou me movimentando. Pois é, por um tempo funciona. Mas chega uma hora que morre. Chega uma hora que seca. Chega uma hora que já não recebe a vida do corpo, que é o corpo de Cristo. Então Paulo ele teve uma revelação muito clara que Deus ele deu autoridade para a igreja,
E a igreja, ela é um corpo. Uau! E eu e você fazemos parte desse corpo. Glória a Deus, né? Continuando aqui, Efésios 2,19, ele também continua dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Paulo vai mais fundo, falando: olha, vocês, além de ser um corpo, vocês são família. Ai, Jesus! Igreja é uma família. Igreja é uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, somos irmãos. E como família, família fala de cuidado, família fala, sabe, de relacionamento. Família às vezes também fala de brigas que possa acontecer, mas família fala de reconciliação. Família fala, sabe, desse amor fraternal. Viu que Paulo ele vai aprofundando o que é a igreja. E glória a Deus. É por isso que quando nós começamos a entender o que é a igreja, não tem como viver sem igreja. E eu não estou falando, né, não estou falando de um templo, um galpão, não. Eu estou falando desse corpo de Cristo. E é claro que nós, então, por ter um número, vamos dizer, maior que não comporta dentro de uma casa, nós alugamos um lugar maior onde nós possamos nos ajuntar como igreja. E glória a Deus por isso. E Paulo vai mais profundo falando em Efésios capítulo 2, verso 22, falando assim: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, ou seja, vocês são templo do Espírito Santo. Em outras passagens também vai dizer que nós somos pedras vivas, pedras desse templo edificado. E para essas pedras se encaixarem e formar um templo, ela tem que ser muito afiadas, né? Atrito, tem que ter muito atrito. Eu louvo a Deus pelas pessoas que eu já tive atrito e onde tanto eu contra outra pessoa que sentiu também nesse atrito, a gente teve essa humildade de reconhecer que é necessário ter esses atritos. Amém? Quem pode dar um glória a Deus aí por esses atritos, né? É oportunidade de nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. É uma oportunidade de nós crescermos e amadurecermos, vermos também coisas que nós não estamos enxergando. Isso é muito bom, né? E glória a Deus, né? E sabe, então a igreja, ela é uma instituição divina. A igreja, ela tem fundamentos corretos. A igreja, ela é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é um templo, que somos nós com pedras vivas. E é bem interessante também, até voltando um pouco sobre o corpo de Cristo, sabe? Tem pessoas que falam assim: bom, agora eu só ouço o cabeça, só ouço Jesus, tá? Igual aquele grupo lá que Paulo falou que eles eram, sabe, carnais. Tá lá falando assim: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E o outro: eu sou de Jesus. Qual que é o melhor desses grupos aí? Essas perguntas a gente faz nas escolas de discípulo, né? Quem que vocês acham que é o grupo melhor? Aquele que fala que é de Cefas? Aquele que diz que é de Paulo? Ou aquele que diz que é de Apolo? Ou aquele que diz que é de Jesus? Depende da interpretação, né? Mas eu temo por aqueles que falam: eu sou do grupo de Jesus. Sabe por quê? Porque esse tipo de grupo é aqueles que falam assim: eu não preciso de ninguém. Eu só ouço Jesus. Então ele exclui tudo o que está sendo construído aqui nas Escrituras, falando que nós somos uma igreja fundamentada na comunhão, na doutrina dos apóstolos, né? na adoração, no partir do pão e nas orações. Não tem como ser igreja sozinho. Eu até acho até estranho. Imagina, você é mão e você fala: eu só uso cabeça. Imagina uma mão grudada na cabeça, gente. Nada a ver o negócio. Mas Deus faz as coisas tão perfeitas, onde tudo é ligado um com o outro. E um membro precisa do outro. Mas todos nós estamos nos movimentando, obedecendo o cabeça, que é Cristo. Amém? Agora, esse versículo aqui é o tema dessa live, né? Que é multiforme. Porque olha só, continuando, Efésios 3 e verso 10, peraí, deixa eu pegar aqui.
Vou até ler alguns versículos anteriores aqui, ó, para você ver quão profundo que é a igreja, para a gente entender o que é a igreja. Olha só, Paulo então teve uma revelação e ele diz assim: como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Qual é esse segredo? O segredo é essa igreja, né? Ao lerem o que escrevi, entenderão a minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Verso 6. Segura aí, gente. Verso 6. E este é o segredo revelado. Este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. E ambos são membros do mesmo corpo. Agora eles são igreja e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Vou pular para o verso 8. Ainda que eu seja menos digno de todos o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. Agora é o verso 10. Esse segredo, qual era o segredo? O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Uau! Então tá muito claro aqui, ó, que no verso 10 está escrito assim: é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus ela seria manifesta para todos os governantes e autoridades na terra. Então note que Deus ele escolheu a igreja. Então quando eu entendo que essa definição do que é a igreja, que é pela igreja que Deus ele vai fazer as coisas na terra, porque é pela igreja e Deus entregou a autoridade para a igreja, e a igreja é um corpo, a igreja é uma família, a igreja é um templo do Espírito Santo, a igreja é uma instituição divina e ela tem fundamentos. E é essa igreja que Deus ele quer levantar. Se a gente for continuar aqui, Efésios 4 também, no verso 11 em diante, vai falar dos 5 ministérios também, que fala que Deus entregou homens para a igreja. Deus entregou homens para a igreja. Deus não entregou igreja para os homens. Deus entregou homens para a igreja. Quem são esses homens? São aqueles com encargo apostólico, encargo profético, encargo evangelístico, pastoral ou de mestre. E sabe para que serve todos eles? Serve, sabe, para o aperfeiçoamento dos santos, para realizar a obra para a edificação do corpo. Esses 5 tipos de gente, eu não estou falando de título, é 5 tipos de encargo. Gente, 45 minutos. Esses 5 tipos de gente, se eu quero me aperfeiçoar, eu preciso ter eles comigo. Se eu quero me aperfeiçoar para a boa obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e eu creio que ninguém de nós chegamos ainda. A completa medida da estatura de Cristo, eu creio que ninguém chegou ainda. Mas se nós queremos chegar, se nós quisermos chegar a essa estatura, a medida de Cristo, a maturidade, a unidade da fé, Deus colocou esses homens. Eu preciso então reconhecer quem são os meus amigos que têm esses encargos. Eu preciso deles para mim poder aprender, para mim poder se aperfeiçoar. E sabe? E Deus colocou pessoas do seu lado para poder te aperfeiçoar. É isso que está na Bíblia. É Bíblia. E será que nós estamos aceitando isso? Será que nós estamos aceitando, sabe, o papel ali de um pastor, um papel de um mestre, de um evangelista ali que esteja um profeta, alguém que tem esse encargo apostólico, alguém que realmente, sabe, tenha isso e nós reconhecemos que eles carregam isso? Se você quiser saber um pouco mais sobre essas funções aí, desses 5 tipos de pessoas, se eu não me engano, está na live 3. Aí você pode ir lá conferir na live 3. Né? Mas, e se acontece isso,
é o que a Bíblia vai dizer, nós não seremos mais meninos. Por isso que você vê que são pessoas interligadas, são pessoas andando na doutrina dos apóstolos e são pessoas nessa comunhão, andando e se relacionando junto. Amém? E agora, a pergunta ela fica para nós também. Você se permite ser aperfeiçoado por essas pessoas? Você senta um pouquinho para ouvir essas pessoas? Você permite que elas falem ao seu coração? Porque foi Deus que colocou elas para a igreja, para o nosso aperfeiçoamento. Então, por isso que nós precisamos dessas pessoas no nosso meio. Amém? Então, isso me empolga no meu coração, porque no verso 11 aqui, continuando, esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Esse era o propósito eterno de Deus. Deus ele queria ajuntar todos os povos. Ele queria formar já, desde a eternidade, uma igreja, uma noiva. Então já estava desde a eternidade esse propósito eterno, esse segredo que foi revelado, que é a igreja. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa igreja. Eu quero encerrar lendo aqui, na verdade, uma declaração de um homem chamado Richard Harverson. Ele é um capelão lá do Senado dos Estados Unidos, ex-capelão. É um pouco chocante, na verdade, né? Mas é uma realidade. Olha só o que diz essa frase aqui, essa declaração. No início, a igreja era uma comunidade de homens e mulheres centradas no Cristo vivo. Então, a igreja mudou-se para a Grécia, onde se tornou uma filosofia. Em seguida, mudou-se para Roma, onde se tornou uma instituição. Depois mudou-se para a Europa, onde se tornou uma cultura. Por fim, mudou-se para o continente americano, onde se tornou uma empresa. Uau! É triste, né? Mas às vezes é algo real. Um pequeno desvio lá atrás tem trazido grandes estragos e escândalos para a nossa geração. E é por isso que a minha oração para essa nova série é para que nós entendamos o que realmente é a igreja. A definição e a profundidade e a seriedade do que é a igreja, do que nós... Aliás, nós estamos falando de quem nós somos. Então precisa ficar muito claro dentro de nós, a fim de que a gente possa filtrar aquilo que está sendo falado na mídia, aquilo que está sendo falado por aí, porque Deus escolheu a igreja. E nós somos essa igreja que vai se relacionar, né, que vai estar debaixo da doutrina dos apóstolos, que estará em orações e no partir do pão, reconhecendo que Ele é tudo. Amém? Então, nós vamos encerrar então a nossa live. Hoje não deu, né, para ler aqui alguns comentários. Né? Hoje o tempo passou um pouco rápido, mas eu espero que tenha sido bênção para a tua vida, né, onde nós vamos continuar a construir isso. E, por favor, ajude seu pastor, ajude as igrejas, acredite na igreja, ela é instituição divina, ame a igreja do Senhor, né, e seja esse membro que vai obedecer o cabeça, mas que vai estar ligado juntamente com o corpo local onde Deus te colocou, para que juntos, segundo o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, juntos vocês são corpo de Cristo. Juntos, não é separado. E é pela igreja que a multiforme sabedoria será manifesta. E Deus deu à igreja toda a autoridade para que a gente pudesse manifestar os céus na terra. Então eu creio que nesses últimos dias, sim, Deus está restaurando os fundamentos da igreja. Deus está trazendo de volta, sabe? E trazendo um entendimento mais profundo da nossa identidade e da nossa responsabilidade, porque Ele virá para buscar a igreja. E nós precisamos estar preparados e alinhados
com aquilo que Ele instituiu para ser feito com a igreja. Amém? Vou fazer uma breve oração então, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo breve, onde compartilhamos aqui um pouco acerca, meu Deus, desse assunto tão sério que é a igreja. Pai, eu intercessoriamente te peço perdão por nós, meu Deus, não sermos igrejas da forma que o Senhor deseja. Perdoa-nos porque muitas vezes a igreja se tornou uma empresa, uma igreja se tornou apenas uma instituição, ou a igreja apenas se tornou, meu Deus, algo filosófico, ou até mesmo algo onde tem sido até mesmo caluniado, tem sido blasfemado, tem sido até motivo de piadas lá fora, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por escandalizar, meu Deus, o Teu nome, porque o Senhor escolheu a igreja. E, Pai, nós queremos assumir essa responsabilidade hoje e nos fundamentar, meu Deus, na essência que é o Senhor, e aonde o Senhor deixou também fundamentos para nós, que é a doutrina dos apóstolos, que é a Tua palavra. Meu Deus, que essa comunhão, esse compartilhar vida, esse relacionamento em família, como corpo, como pedras vivas, Pai, é onde ali nós adoramos, Pai, reconhecendo que Tu és o pão da vida e nós partimos o pão uns com os outros, e também é onde, Pai, nós oramos, nós confiamos em Ti, Senhor. Pai, que todas as nossas atividades estejam alinhadas com esses fundamentos. Que tudo aquilo que fizermos para esse final de ano, ou até planos para 2021 ou para os próximos anos, Pai, não permita que nós venhamos nos desviar nem um grau, meu Deus, desses fundamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai, assim como Paulo orou. Pai, que espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Cristo, desça sobre nós, para que conheçamos o Senhor na sua plenitude, e para que aconteça isso, Pai, nós entendemos que nós precisamos conhecer o que é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e não tem como separar Cristo de sua igreja. E para que nós conheçamos o Senhor na plenitude, queremos conhecer o cabeça, mas também conhecer teu corpo. Oh Deus, assim oramos e pedimos para que o Senhor continue durante a semana e nos preparando a cada dia a sermos igreja do Senhor, Pai. Meu Deus, abençoa todos aqueles que ouviram, todos aqueles que estiveram até agora, todos aqueles que também ouvirão depois, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus então pela tua vida. Nós vamos encerrar por aqui. Mais uma vez eu peço para você que esteve conosco até aqui, se você, foi tocado por essa palavra, compartilhe essa palavra. E, por favor, nós não estamos querendo, juntar seguidores. Não, nós queremos que a palavra de Deus seja pregada. Amém? Que a palavra de Deus, esses fundamentos sejam, alcançados pessoas, alcançado vidas, até mesmo igrejas, onde todos nós possamos ter unidade naquilo que é essencial. E nós aprendemos o que é essencial nessa noite. Amém? Então, um abração aí para todos vocês, né? Aqui, a irmã Sônia, Valéria, a Miriam, amém? E agora, não vai mais para cima aqui. Minha mamãe também está aí online até essas horas. Glória a Deus, né? Que sejamos, então, igreja do Senhor. Deus conta comigo, Deus conta com você para essa grande obra nesses últimos dias. Amém? Que Deus abençoe, então. Um abraço para vocês e nos vemos semana que vem na próxima live, continuando nessa série Paternidade. Amém? Que Deus abençoe.